Alguém tem alguma questão ou comentário? Eu não entendi como é que o modelo do Kitchen não faz sentido ao problema da simetria. Porque o modelo do... Por que tu acha que estaria? O problema da simetria. O problema da simetria, o que consiste? O problema da simetria é que se tu concebe uma explicação científica como uma inferência, explicar é inferir a partir de leis da natureza, certo? Dados certo conjunto de leis da natureza, mas eu posso usar matemática, lógica, mais o que eu quiser, e eu incluo ali também alguns dados a respeito do, enfim, daquela parte do mundo que eu estou tentando explicar. Então, tem um determinado fenômeno agora aqui, um passarinho cantando ali na rua. Então, a gente tem um determinado conjunto de eventos aqui, né, fatos, que nós sabemos a respeito do ambiente aqui ao nosso redor, temperatura, hora do dia, coisas assim. E a gente tem certos conjuntos assim de leis a respeito do comportamento dos animais, da biologia desses animais. Então, dado o modo como esses animais se comportam, segundo a biologia, e dadas as circunstâncias nas quais esse passarinho se encontra agora, o ambiente aqui, a gente pode prever, né, que existe uma probabilidade grande dele estar cantando. Certo? Agora, eu posso fazer a mesma coisa ao contrário. Se explicar só isso, então eu posso, usando, quer dizer assim, a razão pela qual eu posso explicar, nesse caso eu estou explicando o canto, o canto do passarinho baseado nessas leis de comportamento, né, e as circunstâncias ambientais. Eu posso fazer o contrário agora, eu posso explicar o comportamento do passarinho usando essas mesmas leis e circunstâncias e o canto do passarinho. Posso fazer o raciocínio inverso. Tá? Então, só que a gente acha que o que explica o canto do passarinho é o fato de que nós temos um bicho de um certo tipo num ambiente de um certo tipo, com certas circunstâncias. E não o contrário, não é o fato desse passarinho estar cantando que explica ele ser dessa maneira. No entanto, você entende? Mesma coisa, um exemplo aquele que é o exemplo clássico da literatura. Tu pega uma sombra de um mastro, de uma bandeira, ou de um prédio, a sombra de um prédio. A gente pode explicar o tamanho, o comprimento da sombra, considerando a altura do prédio, a posição do sol e a relação, o ângulo em que o sol está batendo no prédio. Claro que o sol vai passando, vai descendo no horizonte, a sombra vai aumentando. A altura do prédio fica a mesma. Então, o que explica o comprimento da sombra é a altura do prédio e a posição do sol, mais um pouco de matemática e trigonometria, né? E lógica, certo? Então, com lógica, trigonometria, posição do sol, um pouco de ótica, a gente explica o comprimento da sombra, dada a altura do prédio. Mas a gente acha que a altura do prédio não é explicável pelo tamanho da sombra, né? Pelo menos intuitivamente. Não é o tamanho da sombra que explica a altura do prédio. O que explica a altura do prédio é o fato de que alguém construiu o prédio daquele tamanho. Certo? Então essa é a nossa compreensão intuitiva. A gente intuitivamente acha que o tamanho do prédio não é devido ao comprimento da sombra, é o contrário. Então a gente tende a achar intuitivamente, pelo menos essa é a nossa expectativa inicial com relação a explicações científicas, isso que a gente espera de uma explicação científica, né? Que ela explique o que tem que ser explicado. Mas na concepção de Hempel, a diferença entre o que é explicado e a explicação pode ser invertida. Então isso foi apontado como um problema
para o Hempel, certo? Como eu falei para vocês, o próprio Hempel não reconheceu esse problema, não viu aí um problema fatal, porque uma característica da filosofia do Hempel, da filosofia dos positivistas em geral, é que ela não deve satisfações ao senso comum, às nossas expectativas iniciais. Então, isso é paradoxal, que nem quando a gente viu o chamado paradoxo da confirmação, né, para Hempel, né? Para Hempel, o fato de um sapato branco confirmar que todos os corpos são pretos, isso não é a rigor um paradoxo lógico, não tem nenhum problema aí, eu posso eliminar esse problema a rigor com tecnicalidades. Então, a função da filosofia não é satisfazer as nossas expectativas assim pré-filosóficas, de senso comum. A função da filosofia não é essa, tá? A função da filosofia para eles é esclarecer relações lógicas entre conceitos, fazer análise lógica da linguagem. E isso é o que ele está fazendo. Então, quando a gente dá uma explicação, é isso. Isso parece contraintuitivo para a gente? Azar. Tem muita coisa que é contraintuitiva e nem tanto é verdadeira. A ciência inteira é contraintuitiva. O que a ciência nos diz a respeito do mundo, em geral, é contraintuitivo. Né? A gente olha para o céu, o Sol está se movendo, a Terra parece parada. No entanto, a nossa astronomia diz o contrário. Então, isso é contraintuitivo. A gente... ou as plantas, né? A fotossíntese, por exemplo, é um processo para... Quem é que ia adivinhar, só olhando para as plantas, que tem essa troca de oxigênio? A maior parte da matéria aqui da planta, as folhas, o tronco, intuitivamente a gente acha que isso vem do chão, né? Que a árvore suga ali a água e vem nutrientes. Isso aqui a gente acha intuitivamente. Mas a biologia diz que o contrário, a maior parte da matéria de que são feitas as árvores vem do ar, certo? É do carbono que é extraído do ar. Não, pouquíssima da matéria das plantas vem do chão, do solo. Ela usa a umidade, coisa ali, depois devolve, evapora. A matéria, a maior parte vem do ar. Mas isso é completamente contraintuitivo. Então não tem... Ser contraintuitivo não é nenhum defeito para Hempel. Tá, então isso com relação a Hempel. Então, uma primeira alternativa que apareceu foi isso, mas então o que se espera no senso comum é de que a explicação acompanhe as relações causais. As relações causais não são assimétricas. Existe uma sequência causal que em geral, às vezes pode ser invertida, mas em geral não tem como ser invertida. Né? Tem alguns processos físicos que são reversíveis, mas em geral não são. Então, né? Então a explicação tem que acompanhar isso, explicar e mostrar o mecanismo da causa. Isso foi uma primeira reação a esse problema da simetria. Mas aí esses filósofos, vejam bem, esses filósofos têm uma outra concepção já de filosofia, são mais sensíveis a essa expectativa, né, que a gente tem de que a filosofia tende pelo menos satisfazer algumas assim, expectativas que a gente tem no senso comum, ou ela tem que buscar uma concepção mais unificada, né, das diversos aspectos assim, das nossas diversas concepções a respeito do mundo. Tem filósofos que veem a filosofia como desempenhando essa tarefa, como buscando unificar coisas que estão desunidas, por exemplo, o senso comum, a ciência, a religião, a arte, né, a moralidade, a justiça. Então tem filósofos que tentam mostrar que isso tudo pode fazer parte de um todo, mostrar onde é que tem partes incompatíveis, né, para a gente ver o que vai fazer com isso. Então, uma ideia foi que, uma concepção que apareceu aí é de que explicar é exibir relações causais. Explicar um fenômeno é mostrar o que está causando aquele fenômeno. Certo? Então, nesse caso, a gente evitaria os problemas de assimetria. E a segunda alternativa que apareceu foi essa que tu falaste, do Friedman e do Kitcher. Explicar é unificar. Então, por que nesse caso... então, a gente tem a natureza quando a gente está observando a natureza, a gente vê fenômenos
cada fenômeno, cada evento na natureza é único, né? Em certo sentido. Não existe nada que seja, não há dois objetos, dois eventos que sejam estritamente idênticos. Sempre tem alguma coisa, alguma característica, uma propriedade que um evento tem que outro não tem. Às vezes, por exemplo, acontece em momentos diferentes do tempo ou em locais diferentes. Se não acontecessem em momentos diferentes ou em locais diferentes, seria o mesmo evento, seria um só evento. Então, a gente tem uma multiplicidade aqui. A gente tem, por exemplo, aqui, nós somos todos aqui seres humanos, mas cada um de nós é único, né? Eu posso ter objetos assim como essas classes aqui, elas são todas muito parecidas, mas são únicas, cada uma é única, elas não têm exatamente as mesmas características, certo? Tem pequenas diferenças entre uma e outra. Então, no entanto, muitos dos eventos que a gente observa na natureza podem ser reunidos, unificados em regularidades únicas. Então, a função da explicação científica seria mostrar que um determinado evento particular pertence a uma certa regularidade. Tá? Então, nesse caso, a gente não tem... A noção de explicação não é caracterizada em termos de uma inferência lógica. Inferência lógica dedutiva, esse aqui é o problema, tá? Se tu diz assim, olha, explicar é inferir dedutivamente ou indutivamente a partir de leis da natureza e mais algumas considerações auxiliares sobre a situação do sistema, então tu tem esse problema, porque a inferência pode ir nos dois sentidos. Agora, se explicar é unificar irregularidades, tu não tem como fazer isso, porque tu tem, desde o início aqui nessa concepção de explicação, coisas diferentes. Um lado tem fenômenos diversos, eventos diversos, e de outro tem regularidades. Então, mostrar que um evento faz parte de uma regularidade, tu não tem como fazer o processo inverso, tu não tem como mostrar que uma regularidade é explicável por um evento particular qualquer. Então, o modo de formular a noção de explicação nesse caso evita esse problema, tá? Tu queria falar antes? Não, é que eu percebi uma similaridade entre o problema da simetria e da indução. Porque o problema da simetria parte de um fato particular e, logicamente, poder partir de um fato particular para explicar uma lei universal, né? Quando o intuitivo seria fazer o contrário. Não. Como é que é? O que caracteriza o problema é tu poder fazer o caminho inverso, né? Isso. Tu partir do particular para ir para o universal. O universal é a suposta lei. Universal, sim. Então, isso tem alguma relação com indução? Porque tu está induzindo uma particularidade, o passarinho cantando, o comportamento dos passarinhos como um todo. Seguindo a ordem lógica, né? Não é o que a gente faz. Sim, aí é o seguinte, o problema da indução, ou os problemas ligados à noção de indução, tem a ver com os indícios que nós temos para aceitar determinadas hipóteses, certo? Então, nós podemos ter indícios assim que partem de relatos de observações, certo? E esses indícios nós podemos inferir indutivamente na hipótese, e depois tem o problema da indução aqui, pode haver indução aqui, né? E depois tem, quando a gente deduz dessa hipótese uma previsão, uma predição. Agora tem os casos em que isso aqui se confirma ou não se confirma, então eu tenho uma relação indutiva daqui para cá também, tá? Então, a indução, quais inferências indutivas aqui são boas ou são aceitáveis? Certo? Porque eu posso ter relatos aqui que são insuficientes, ou que são inadequados, e aí a minha hipótese já começou mal. Esses relatos aqui são impregnados teoricamente, então a minha hipótese vai ser impregnada teoricamente, tem limitações. Aqui também, quantas predições que se realizam são suficientes para eu tomar essa hipótese como provavelmente verdadeira? E quantos casos aqui mal sucedidos de predição são necessários para
para eu tomar essa hipótese aqui como provavelmente falsa, qual é o balanço que eu tenho que fazer. Então, aí que se coloca o rol da indução. Tá? Então, agora vem a questão. Então, qual que é a concepção clássica, a primeira que surgiu nessa literatura de filosofia da ciência, a respeito de explicação? A primeira foi a do Hempel. E o que o Hempel disse é o seguinte: explicar isso aqui, ó. Explicar e inferir uma predição. Isso aqui é explicar. Essa relação aqui da hipótese com a previsão é a relação de explicação. Então, o que o Hempel está dizendo é o seguinte: só que qual que é o problema aqui? Né? Se eu tenho uma hipótese, então, em geral aqui é uma lei da natureza, que é uma hipótese universal, e não uma regularidade acidental. Então eu posso explicar um fenômeno Y, aqui um evento qualquer. Tem um evento aqui, tem um evento. Então explicar esse evento na natureza é inferir esse evento dessa hipótese. Mas isso é exatamente o que isso aqui faz. Então, explicar e mostrar que, dadas essas leis da natureza, isso aqui é esperado. Esse evento aqui é esperado. Não é um evento surpreendente. Então, quando eu não tenho uma explicação científica, os cientistas dizem assim: olha, isso aqui aconteceu, mas eu não sei por que isso aconteceu, certo? Então, o que significa isso? Que eu não tenho uma hipótese aqui. Eu não tenho uma hipótese plausível aqui, do qual eu possa derivar. Eu posso até ter uma hipótese, mas ela pode ser ruim, porque dela eu derivo coisas que são falsas, ou coisas, eu uso conceitos ali que não estão bem assentados, ou que são confusos, então pode ser ruim. Então, não sabemos. Tá? Então, então, o problema é que quando eu uso essa estrutura aqui, se eu tenho aqui uma inferência, surge esse problema da assimetria. Né? Eu posso ter coisas, ter certas regularidades aqui na minha hipótese que eu uso para explicar esse evento particular, mas eu poderia inverter agora. Eu posso fazer um processo inferencial daqui para cá. Eu poderia usar aqui alguma dessas leis da natureza, porque quando eu vou fazer essa inferência aqui, ó, essa inferência da hipótese para o evento, a lei da natureza do evento, a gente usa determinados fatos auxiliares aqui. Então, no caso do prédio, a altura do prédio não é uma lei da natureza, vocês entendem? A altura do prédio é um fato que a gente sabe, que dada a posição do Sol, também não é uma lei da natureza, mas eu preciso disso para fazer inferência, que é o problema do dualismo que a gente tinha falado. De uma lei da natureza sozinha eu não deduzo nada. Para eu deduzir algo de uma lei da natureza, eu preciso acrescentar o nosso conhecimento de fatos a respeito do estado atual do mundo. Então eu tenho aqui a posição do Sol, eu tenho aqui a altura do prédio, e eu uso, além das leis da natureza, então quais são as leis da natureza que são relevantes nesse caso aqui da altura do prédio? São as leis da ótica, né, que é mais... isso, leis da ótica. E leis de matemática, né? Matemática, lógica, trigonometria, que não seriam provavelmente leis da natureza, talvez seja, não sei, mas vamos deixar isso de lado. Tá? Então, lógica e matemática, que eu uso para fazer inferência aqui. Então, tem a posição do Sol, a altura do prédio e um pouco de ótica. E mais lógica e matemática. Então, o problema agora é o seguinte, e aqui eu tenho o tamanho da sombra. Certo? Agora eu posso pegar a altura do prédio que está aqui e botar aqui, botar a sombra aqui. E aí eu consigo fazer inferência igual. Eu consigo deduzir a altura do prédio, inferir a altura do prédio do tamanho da sombra. É óbvio que a gente consegue fazer isso. Tá? Então, só que
A objeção, bom, enfim, vocês têm que avaliar se isso é uma boa objeção ou não. Eu acho que não é uma boa objeção, né? De fato, a gente pode fazer essa inferência. No caso da altura do prédio, é bem assim. Os casos que parecem mais contraintuitivos são aqueles, por exemplo, de uma doença e seus sintomas. Né? Eu tenho aqui determinados sintomas. O evento é um sintoma. O sujeito está com pintinha no rosto, está com febre, tá, sei lá o que é. E aqui eu tenho uma hipótese de que é uma doença, um vírus, uma bactéria, uma coisa assim. Então eu tenho uma doença aqui. E aí eu tenho mais, sei lá, algumas informações adicionais aqui a respeito do paciente, que é um ser humano, não é uma areia, uma cobra, certo? É um mosquito. Então essa bactéria aqui, esse vírus atua no corpo humano de uma determinada maneira. E aí eu posso inferir que existe uma probabilidade de haver esses sintomas aqui. Mas eu posso fazer a mesma coisa contrária. Eu posso pegar os sintomas e colocar aqui e inferir a doença. Se eu sei que esses sintomas só aparecem em uma doença, né? Claro que pode haver sintomas que febre, muitas doenças produzem febre. Mas se eu tenho uma lista aqui grande de sintomas, a probabilidade de que seja uma doença peculiar vai diminuindo, né? Ainda mais se eu acrescento aqui informações sobre a população, certo? Naquela população, determinadas doenças não contagiosas não ocorrem, por exemplo. Enfim, posso acrescentar outras doenças que vão restringir e vão me permitir que eu faça uma inferência probabilística. A inferência daqui para cá, nesse caso, é probabilística, porque a apresentação de sintomas da doença não varia, né, de pessoa para pessoa, varia de circunstância, né? E a mesma coisa, de determinados sintomas, eu posso inferir uma doença, mas essa inferência também é probabilística, porque o mesmo conjunto de sintomas pode aparecer em várias doenças. Mas, enfim, de qualquer maneira, tem a inferência indutiva, probabilística. E o problema aqui é esse, a gente acha que a doença explica os sintomas, e não o contrário. Os sintomas não explicam a doença. A razão pela qual a pessoa está com esses sintomas é porque ela está com essa doença. A razão pela qual ela está doente não é porque ela está com esses sintomas. A razão porque ela está doente é porque está contaminada, ou porque com vírus, ou está com, sei lá, câncer, alguma outra coisa. Ok? Então, intuitivamente, é assim que a palavra explicação é usada na medicina, né? Na prática médica. Então, essa é a ideia. E na concepção unificacionista, eu não tenho essa... a noção de explicação não é explicada, não é caracterizada em termos inferenciais. Ela é caracterizada da seguinte maneira: aqui eu tenho eventos, certo? Tem eventos. E eu tenho explicar, unificar. Então, tem uma pessoa ali com sintomas tais, outra pessoa ali com sintomas tais parecidos, não tão iguais, porque as pessoas são todas diferentes, elas não manifestam sempre os mesmos sintomas, tem sempre pequenas variações, né? Eu tenho uma pessoa com vários tipos de eventos. E aqui eu tenho uma regularidade. Então, eles nem falam, evitam falar um pouco, alguns, né? Evitam falar em leis da natureza, porque isso também é um tema controvertido. Mas unificar é mostrar que eventos aparentemente não relacionados estão, de fato, relacionados num único conjunto de regularidades. Eu posso formular uma regularidade tal que esses mesmos conjuntos, esse conjunto que dispara de eventos podem ser apresentados como partes de um único fenômeno. Isso é explicar. O processo de explicação é um processo, portanto, explicação científica é um processo de síntese. Eu sintetizo coisas que estão separadas, eu sintetizo num único conjunto de fenômenos que eu apresento como uma regularidade. Tá? Mas é claro, ok? Mas é claro, isso aqui, quando o Friedman, que é um historiador, que nem eu falei, interessante é que isso daqui,
é um modelo de explicação, uma concepção de explicação aparentada essa daqui, né? Porque leis da natureza também são enunciadas sobre regularidades. São regularidades legaloides, ou nomológicas. Tá? E aqui também, eu tenho eventos, aqui também tem eventos. Então a diferença está principalmente aqui, como é que eu relaciono as duas coisas. Aqui é um processo de unificação e aqui é um processo inferencial. Se eu concebo isso em termos lógicos, inferenciais, eu tenho o problema da simetria. Então essa caracterização aqui, em certo sentido, é menos precisa, mas um pouco mais vaga, mais ambígua, né? Unificar é algo mais... não é algo... não é um processo de inferência lógico. Bom, sobre leis da natureza. Esse também é um assunto... controvertido em filosofia da ciência, tem várias concepções de lei da natureza. Então, o problema principal é o que se discute é o problema de como discriminar leis da natureza, as chamadas leis da natureza, de meras regularidades acidentais. Tá? Por exemplo, uma regularidade acidental é que todo mundo nessa sala aqui está sentado, certo? Ou todos nós aqui somos brasileiros. Isso é um fato, é uma regularidade, mas ninguém diria que isso é uma lei da natureza. Por outro lado, a lei da gravitação universal, que dois objetos quaisquer se atraem com força proporcional às suas massas, inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Isso é uma lei universal na física de Newton. Ou as três leis da dinâmica de Newton, né? Um corpo parado tende a permanecer parado, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Força igual a massa vezes a aceleração. Para toda ação, para toda força de ação, existe uma força de reação no sentido contrário. Então, essas são leis. Nenhum sinal viaja no espaço mais rápido que a velocidade da luz, na física de Einstein. Essas regularidades não são acidentais, certo? Elas são propriamente chamadas de leis da natureza. Mas por que são leis da natureza? Por que não são? Qual que é a diferença, então? Uma possibilidade é a seguinte: isso que nós todos estamos sentados, a gente poderia estar de pé. Né? Ou a gente estava de pé antes, quando entrou nessa sala, não estamos agora. Então, parece que tem algo aqui que é contingente, que poderia ser diferente. Mas, por que as leis da natureza não poderiam ser diferentes? Né? Por que as coisas não poderiam ser diferentes? Então, é difícil estabelecer isso, tá? Outro problema é o seguinte: parece que quando a gente está falando de regularidades acidentais, né, parece que isso fica restrito a uma determinada região do espaço. E claro que a gente está sentado aqui, mas ali no lado eles estão de pé. Na outra sala ali tem gente, no corredor tem gente de pé, então não tem nada necessário que a gente, com relação a nós. Mas também isso é um pouco difícil, é um pouco assim, arbitrário, porque tem algumas leis da natureza, são consideradas leis da natureza, e que parecem estar restritas a uma determinada região do universo. Então, por exemplo, a lei observada por uma descoberta, por Galileu, de que em queda livre, os objetos aceleram 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Vão acelerando, caindo cada vez mais rápido. Se estiver desimpedidos, quer dizer, se não tiver o atrito com o ar. Mas isso é uma regra para a queda de objetos na Terra. Em outros lugares do universo, essa lei não vale. No entanto, isso é considerado uma lei da natureza. Então, a mesma coisa, um exemplo que eu deixei indicar para vocês, um
verbete da Enciclopédia Stanford sobre leis da natureza, o autor menciona o seguinte caso, que é um caso que é um exemplo que está no livro do Van Fraassen. Nenhuma esfera de ouro, nenhuma esfera de ouro é maior do que tem mais do que 1 milha, quer dizer, 1,6 quilômetros de distância, de diâmetro. Não existe nenhuma esfera de ouro com mais de 1,6 quilômetros de diâmetro. Tá? Não existe no universo nenhuma esfera de ouro com esse tamanho. Mas isso é uma regularidade acidental. Poderia ter, né? Poderia ter uma esfera, alguém poderia fazer uma esfera de ouro, ou até poderia se formar naturalmente, embora seja altamente improvável a formação de uma esfera de ouro, assim, mas poderia acontecer, sei lá. Mas assim, então isso é acidental, uma regularidade acidental. Tá? A gente não tem nenhuma razão para dizer que isso é uma lei da natureza, parece completamente fortuito. As esferas de ouro que existem são pequenininhas, ou sei lá, pequenas. Certo? Então isso parece acidental. No entanto, agora, pense no seguinte, outro exemplo. Nenhuma esfera de urânio tem mais de 1 milha, 1,6 quilômetros de diâmetro. Essa não é uma regularidade acidental. Porque se tu juntar essa quantidade de urânio, vai implodir, vai entrar uma reação ali. Tu não consegue montar aquela massa. A massa, isso está acima da massa crítica para o urânio. Então, tu não tem como formar uma esfera de urânio desse tamanho. Vocês entendem? Então, é difícil estabelecer exatamente qual é a diferença entre uma lei da natureza e uma mera regularidade acidental. Então, houve assim, várias propostas aí na literatura. E uma delas... Então, tem algumas propostas assim, que são mais metafísicas, outras propostas são mais de tipo assim, humeanas, mais empiristas, mais antimetafísicas. Tá? Então, uma proposta de tipo mais humeana, mais empirista, é a proposta que entende uma lei da natureza em termos de um sistema. Então, um autor que desenvolveu isso é o filósofo David Lewis. David Lewis propôs o seguinte: uma lei da natureza é um teorema de um sistema dedutivo, axiomático, sistema dedutivo, em que um sistema dedutivo verdadeiro, né, que os axiomas são verdadeiros, que é maximamente simples e forte. Então, isso que ele propôs é uma lei da natureza, um teorema. Teorema é uma fórmula que é deduzida, logicamente, dos axiomas de um sistema dedutivo. Teorema de um sistema dedutivo. Sistema dedutivo, o que caracteriza um sistema dedutivo são duas coisas. São os axiomas e as regras de inferência. Certo? Se é um sistema puramente lógico, eu posso ter só regras, não preciso ter axiomas. Se é um sistema agora de leis da natureza, eu vou ter que incluir nesse sistema dedutivo. Vocês, quando fizeram lógica, vocês devem ter visto algum sistema desse tipo, provavelmente sistemas de dedução natural, certo? Dedução natural um pouquinho. Então, pensem no sistema de dedução natural, acrescentando agora axiomas a respeito do mundo, axiomas físicos. Seriam premissas, tipo essas leis aqui de Newton, aqui, certo? Eu acrescento as leis de Newton no sistema de dedução natural e agora eu tenho o sistema dedutivo físico, tá? Da física.
Então tem um sistema dedutivo verdadeiro, quer dizer, verdadeiro no sentido de que os axiomas têm que ser verdadeiros, certo? Então eu estou falando aqui de um sistema dedutivo que não é puramente lógico. Esses sistemas, se vocês estudarem em lógica, são sistemas só lógicos, tem lógica, não tem nenhuma regra ou axioma não lógico. Tá? Você tem que pensar agora num sistema desses em que a gente acrescenta verdades físicas ou biológicas ou o que for, tá? Dependendo da disciplina. Então, só que esses acréscimos têm que ser verdadeiros. Se eu começo de premissas falsas, eu vou terminar com enunciados que são verdadeiros nesse sistema, mas são falsos no mundo. Então tem que ter esse sistema dedutivo verdadeiro. Maximamente simples, quer dizer que contém o menor número possível de axiomas, simples em termos do número de axiomas, e forte. Forte quer dizer assim, o maior número possível de teoremas. Tá? Então isso é uma lei da natureza. Eu pego... Existe um trade-off, você sabe? Essa expressão não tem em português, trade-off. Trade-off é uma... Eu não sei como é que se diz assim. Toma lá da cá. Existe um trade-off em lógica entre força e simplicidade, tá? Então, se eu diminuo o número de axiomas, eu tendo a diminuir também o número de teoremas. Quanto menos axiomas o meu sistema tem, quanto menos axiomas tem, a tendência é que eu vá diminuir também o número de coisas que eu consigo derivar nesse sistema, o número de teoremas. Compreendem? Se eu aumento o número de... Para aumentar o número de teoremas, eu tenho que diminuir a simplicidade, quer dizer, aumentar o número de axiomas. Então, agora eu quero um sistema que seja maximamente simples e forte. Tem que ser o mais simples possível e o mais forte possível. Então, desse trade-off, eu vou ajustando até conseguir um que seja maximamente o mais simples possível e o mais forte possível. Aí, se eu consigo derivar nesse sistema, eu tenho um teorema. Ok? Isso é uma lei da natureza para Lewis. Lei da natureza é aquilo que eu consigo derivar nesse sistema dedutivo. Tá? Claro, se é verdadeiro ou não o sistema dedutivo, isso é uma coisa que a gente pode estar enganado sobre isso. Né? Eu posso derivar, encontrar um sistema maximamente simples e forte, mas os axiomas que eu incluí ali são falsos. Isso a gente não tem como saber a priori na ciência, a gente tem que ir testando por meio de predições. Né? Então isso é uma questão de conhecimento. Agora, digamos que a gente está certo a respeito daqueles axiomas. Então a gente pode agora descobrir um sistema e montar um sistema em que a gente maximize essas virtudes aqui. E aí, fazendo isso, a gente descobre quais são as leis da natureza. Tá, essa é uma proposta. Então, quando a gente está falando... Vocês entendem? Porque a gente não tem como olhar a natureza e descobrir diretamente quais são as leis da natureza. O que a gente pode fazer é inspecionar as nossas teorias, né? A gente não tem acesso direto ao mundo. A gente não tem como perguntar para Deus quais são as leis da natureza. Entendeu? A gente pode, quer dizer, pode até perguntar, né? O problema é se tu vai entender a resposta, se vai ter alguma resposta, se tiver, se tu vai conseguir entender. Então tem que traduzir isso de alguma maneira. Então a nossa formulação, nosso conhecimento de leis da natureza é mediado por teorias a respeito da natureza. Então as leis da natureza são aquelas que as nossas teorias afirmam. Mas em que sentido as teorias afirmam? Segundo o Lewis, nesse sentido aqui. Eu tenho que sistematizar minha teoria e tentar
formular um sistema maximamente simples e forte. E aí, os teoremas desse sistema maximamente simples e forte serão as leis da natureza. Ok? O que não é teorema são verdades acidentais. Pode ser regularidades, mas são regularidades acidentais. Tá? Não são leis da natureza. O fato da gente estar sentado aqui agora, ou eu estou de pé, enfim. Estamos todos sentados agora. Isso aí é muito improvável que tu consiga derivar de um sistema maximamente simples e forte. É claro que a gente poderia acrescentar, quer ver? A gente poderia fazer o seguinte, a gente acrescenta um axioma novo no nosso sistema. Todas as pessoas na sala aqui, 109, estão sentadas às 5h15 da tarde do dia 5 de novembro de 2018. A gente pode acrescentar isso como um axioma no sistema. Mas o nosso sistema agora perdeu em simplicidade. Né? Então é uma coisa gratuita que a gente está acrescentando ali. A gente não vai derivar muito mais desse axioma. Então não é um acréscimo interessante. Tá, então isso é uma possibilidade. Ok? Qual o problema com isso aí? Que foi apresentado para essa concepção? O problema é que essa concepção fala em virtudes teóricas, simplicidade e força. E simplicidade e força são virtudes de uma teoria que dependem de nossas habilidades cognitivas, nossos interesses e nossos propósitos ao fazer a ciência. Né? É muito difícil avaliar simplicidade e força. Quer dizer assim, na construção de uma teoria, a gente busca essas coisas, mas o tipo de teoria que a gente acaba adotando e o modo como essas virtudes são especificadas em teorias particulares depende, em parte, de virtudes de habilidades mentais nossas, das nossas capacidades cognitivas, do nosso interesse, do nosso propósito com aquela teoria científica. Então, parece que o que é nessa concepção, essa é a objeção que foi feita, né? Parece que o que conta como uma lei da natureza depende, em parte, de como a gente concebe a natureza. E o que tradicionalmente se esperaria de uma lei da natureza é algo que fosse, ou pelo menos na concepção assim realista, né, que é a concepção que em geral os cientistas têm. Os cientistas, quando estão falando de leis da natureza, eles dizem, não estou falando da nossa concepção da natureza, estou falando como as coisas realmente são. Né? A lei da natureza não depende de uma mente humana. A lei da natureza é um enunciado a respeito de como a natureza é e continuaria sendo, mesmo caso seres humanos não existisse nenhuma mente. Por exemplo, que nenhum sinal viaja mais rápido no espaço que a velocidade da luz. O Einstein não pretendeu que isso aí fosse verdadeiro, dada a nossa mente, o modo como a nossa mente funciona. Ele pretendeu, os físicos pretendem, que isso seja verdadeiro, independente de qualquer mente, certo? E, no entanto, essa formulação aqui não capta esse espírito aí. Então isso é apresentado como uma objeção. Tá? Outra objeção aparentada a essa tem a ver com o problema da subdeterminação. Digamos que a gente encontrasse que a gente tivesse dois sistemas dedutivos verdadeiros e dos quais a gente pudesse deduzir as verdades conhecidas da natureza. Digamos que a gente tivesse duas teorias. A gente tivesse duas teorias e elas fossem teorias, digamos assim, completas ou globais, das quais a gente pudesse, então, deduzir as verdades conhecidas todas da natureza. Então, a gente não teria como discriminar qual desses aqui é verdadeiro ou falso. Quais são as leis da natureza? Digamos agora que essas teorias fossem sistematizadas aqui em sistemas dedutivos, maximamente simples, porque assumem conceitos diferentes, usam classificações diferentes para os objetos da natureza, postulam princípios diferentes para as relações entre os objetos da natureza. Então a gente teria uma sistematização maximamente simples e forte nos dois casos,
E depois a gente teria leis da natureza diferentes. Isso também parece implausível, né? Parece implausível que a gente pudesse terminar com uma situação assim, porque afinal de contas, o que se esperaria da lei da natureza é que ela não dependesse do nosso conhecimento, assim, ou da nossa sistematização, mas que fossem leis da natureza ela mesma. E, no entanto, isso é possível, em princípio, né? Claro que a gente não sabe. A gente não sabe, isso é puramente especulativo. Mas o que se esperaria, né, quando a gente está falando de leis da natureza, é que isso, de novo, não dependesse das nossas concepções a respeito da natureza, mas que só pudessem ser consideradas leis mesmo da natureza, aquilo que de fato acontece na natureza, tá? Então, isso é um problema, tá? Isso é um problema para essa concepção aí de Lewis. Uma outra concepção que apareceu na literatura, essa mais assim metafísica, então por que isso aqui é uma concepção hegeliana? Porque ela não fala em nada assim, ela não fala, ela começa com verdade, com eventos e faz uma sistematização disso, e essa sistematização é o que a gente chama de leis da natureza. Então não tem aquele aspecto metafísico, né, que outras concepções de lei da natureza têm. Por exemplo, a concepção de Armstrong. Armstrong, outro filósofo, caracteriza leis da natureza em termos de universais. A lei da natureza é uma relação de necessitação entre universais. Uma relação que eles chamam de necessitação, não é necessidade, tá? Necessitação necessitação é necessidade não lógica, necessidade contingente. Agora começou a metafísica, tá? Necessidade contingente. Ou necessidade não lógica. O que é necessidade não lógica? Esse é o problema, né? Ninguém sabe o que é uma necessidade não lógica. Isso é metafísica. A relação que dois universais têm. Todas as baleias são mamíferos. Todos os baleias são mamíferos. Isso é uma lei da natureza. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Força igual a massa vezes aceleração. Então a gente tem uma relação entre esses universais aí. Na segunda lei da dinâmica newtoniana, força igual a massa vezes aceleração. Então existe uma relação entre esse conceito aqui, esse universal, a força aqui não é uma coisa, vocês entendem? Não é um objeto. A massa e a aceleração são propriedades de objetos, ou de eventos, enfim, de coisas, de fenômenos. Então, existe uma relação entre esses universais, esses conceitos aqui, que é necessária. Mas essa necessidade não é lógica. Do ponto de vista lógico, poderia a gente ter um mundo em que isso aqui fosse falso. Do ponto de vista lógico, eu não consigo derivar assim, digamos, por análise, eu não consigo extrair do conceito de força o conceito de massa e aceleração, por mera análise. Então eu preciso descobrir isso aqui. Eu preciso descobrir que existe essa relação. E eu não tenho como descobrir isso pelo raciocínio puro, por mera análise. Tá? Mesma coisa, para analisar o conceito de massa, o conceito de aceleração, eu não consigo extrair daí o conceito de força. Eu preciso descobrir isso. Então o Armstrong diz que uma lei da natureza é uma relação de necessitação, então uma necessidade não lógica, uma necessidade contingente. Porque contingente poderia ser diferente, num outro mundo seria diferente, num outro universo seria diferente. Num outro mundo possível, não é assim, mas nesse mundo aqui, é assim, tá? Ou é com, sei lá. Nesse nosso mundo, nenhum sinal viaja mais rápido que no espaço, nenhuma informação pode ser transmitida no espaço mais rápido que a velocidade da luz.
tá? Mas em outros mundos, talvez as leis da física sejam diferentes. Sim, quer dizer, se existem outros universos, talvez fosse possível, né, que as leis fossem diferentes, mas não são aqui. Então, é assim que é, tá? Então a gente tem essas leis da natureza. Mas as leis da natureza não são leis lógicas, esse é o ponto, tá? Vocês entendem? Não são leis lógicas. Mas elas têm uma relação essa de necessidade, quer dizer, você não tem uma sem a outra, uma coisa sem a outra. Mas não em virtude da lógica, em virtude de como o mundo é. Tá? Então é uma necessidade de tipo metafísica. Você entende? Necessitação entre universais. Então, o urânio, não posso ter uma esfera de urânio com mais de 1,5 km de diâmetro. Por que não? Porque o ser urânio não é este pedaço de urânio ou aquele pedaço de urânio que importa. Não importam os urânios, os pedaços particulares de urânio, mas é o fato de algo ser urânio, então universal nesse sentido, tá? O ser urânio, a uranidade de uma coisa impede que ele tenha esse tamanho, tá? Que seja uma esfera. Esferidade com mais de 1,5 km, então isso é universal, porque pode ter muitos objetos com esse formato e tamanho, né? Não é o fato de... Não é o problema da gente ter este urânio, este pedaço de urânio com esse tamanho aqui, essa esfera particular. É para qualquer esfera com mais de 1,5 km e ser urânio, essas coisas são incompatíveis. Tá? Então existe uma relação de necessitação. Sempre que tu tem uma esfera, tu tenta montar uma esfera de urânio desse tamanho, tem uma reação em cadeia, uma implosão, enfim, acontece. Tu não consegue montar. Tá? Essa necessitação também serve, por exemplo, do prédio, falou antes? Quê? Essa necessitação também serve, por exemplo, do prédio, falou antes? Bom, no caso do prédio, quais são as relações de necessitação ali? No caso do prédio, as leis da natureza seriam as leis da ótica, né? Que estão sendo usadas ali de maneira relevante. A gente tem as leis da ótica. Então, aí eu não sei exatamente quais são. Então, tem a luz, interage com um objeto que não é transparente, aí produz sombra, essas seriam as leis relevantes. Aí teria leis de trigonometria, para calcular um triângulo ali, que eu vou produzir pela sombra, o ângulo do sol. Mas aí a interação da luz com os objetos e luz e sombra, né? Essas seriam as relações de necessitação. Mas aí teria que ver, eu não sei exatamente quais seriam, tá? Mas essas são as leis. A lei que está sendo usada ali nesse caso é essa, de como é que a luz, fótons interagem com objetos não transparentes, produzem som e tal. Aí tem uma relação de necessitação. Então, isso é uma outra concepção. Então, vocês vejam aqui, ó, essa relação de necessitação, qual que é a vantagem agora dessa concepção? Essa é uma concepção que não faz nenhuma referência a nada que seja mental. Como essa daqui, são virtudes, né, de simplicidade na construção de teorias, mas isso remete a habilidades cognitivas, interesses, propósitos. Aqui não. Aqui a lei da natureza está sendo caracterizada em termos de relações entre universais na natureza mesmo. Não tem nada a ver com construção de teorias. Aqui tem a ver com construção de teorias, com sistematização. Aqui não. Então, o problema aqui é que isso não parece tem muito a ver com o que a gente esperaria de uma lei da natureza. Tá? Uma vantagem é que ele evita problemas metafísicos. Não tem nada de não metafísico aqui.
São habilidades cognitivas, né? Construção de teorias, sistemas. O problema aqui é que ninguém sabe direito o que é essa relação de necessitação. Afinal de contas, o que é uma necessidade metafísica? O que é isso? Né? O que é a necessidade metafísica? O que seria isso? Então, esse tipo de concepção aqui está suscetível àquelas objeções de tipo humeanas. Né? A gente não tem acesso a isso. A gente só tem acesso àquilo que a gente observa na natureza. A gente não observa as relações de necessitação. A gente pode postular isso. A gente postula isso através de teorias, assim. Pode estar errado, mas enfim, é o nosso único caminho. Então, como é que eu sei, né, que existe essa relação aqui entre força de um lado e massa e aceleração de outro? Bom, eu elaboro teorias, eu testo, eu formulo isso, mas eu fiz por aquele procedimento lá. Nessa concepção aqui, isso está sendo dito, não, isso aqui foi o caminho que a gente fez para encontrar isso daqui. Mas isso aqui é uma característica, essa relação aqui é uma relação entre a força ela mesma e a massa e a aceleração do outro lado, tá? Entre os dois universais aqui, eles mesmos. Então, são características. Se isso aqui de fato é uma lei da natureza, isso aqui é o mundo mesmo que é assim, e não é a nossa concepção que está dizendo que é assim. Certo? Então a gente tem aqui esse velho assim, dilema, né, em filosofia. A gente pode optar por uma concepção mais empirista, menos metafísica, enfim, ou então mais metafísica. As duas têm as suas vantagens e desvantagens, tá? Por fim, tem gente que opta por bom, só mais uma observação aqui a respeito de necessidade. Tem um conjunto de objeções que vocês vão encontrar na literatura a respeito dessas noções aqui, que diz o seguinte, que quando a gente elabora uma teoria, existem alguns aspectos da teoria que são mais difíceis de serem alterados, né? Porque vocês vejam aqui, numa teoria qualquer existem aspectos, assim, certos conceitos que são mais centrais, como esses na física newtoniana, por exemplo, as leis da dinâmica são muito centrais. E tem aspectos que são mais secundários na teoria, né? Então, por exemplo, se vocês forem pegar o princípio de Newton, tem uma parte inicial lá que ele fala algumas coisas a respeito da natureza, do espaço e do tempo. Os capítulos iniciais do princípio dizem que espaço e tempo são emanações de Deus, né? Tem uma caracterização disso. Em geral, quando as pessoas leem hoje aquele material do Newton, dizem, não, isso aqui não é um aspecto central da física de Newton. Isso aqui veio junto com o pacote, mas não é central. Então a gente pode eliminar aquilo, pode modificar aquelas concepções iniciais a respeito da natureza do espaço e do tempo, sem modificar outras partes da física de Newton. Agora, tu não tem muito como mexer nisso, nessas leis da dinâmica, por exemplo, sem mexer no todo, sem acabar com a física newtoniana, tá? Então, tem alguns aspectos da rede de conceitos que o Newton empregou da teoria, tem alguns aspectos que são mais difíceis de modificar sem modificar o todo, tem aspectos que são mais periféricos. Vocês entendem isso? Então, tem pessoas, tem filósofos que dizem que quando se fala em necessitação, ou mesmo em necessidade lógica, a gente está, na verdade, falando disso aqui, de fato de alguns enunciados serem mais difíceis de modificar numa teoria ou num sistema do que outros. Esses que a gente considera muito difíceis de serem modificados,
porque exigiriam modificações do sistema como um todo. E esses a gente chama, esses enunciados, que são centrais, os cientistas tendem a tomar como sendo necessários. Então, isso é uma explicação, digamos assim, psicológica de por que os cientistas falam necessidade e contingência. Na verdade, isso simplesmente teria a ver com a disposição dos cientistas em abrir mão de alguns enunciados ou não abrir mão de alguns enunciados. Então, essa é uma explicação, digamos assim, de tipo mais psicológico. Isso aí vocês vão encontrar do filósofo americano Quine. Ele diz exatamente isso. Ele diz assim, quando o cientista diz que o determinado enunciado é necessário, isso apenas significa que ele não está disposto de jeito nenhum a deixar de afirmar aquilo. Mas a rigor, para Quine, não tem nada necessário nesse sentido metafísico. Certo? Pega um enunciado qualquer de necessidade, mesmo o enunciado da lógica, o princípio do terceiro excluído, por exemplo, né, que foi questionado pelos lógicos intuicionistas, ou enunciado de identidade, A igual a A, que é, às vezes, questionado por pessoas que tentam fazer sistematizações da mecânica quântica, porque tu não tem critérios de identidade ali muito claros para partículas subatômicas, então tem gente que modula sistemas lógicos não clássicos que seriam mais adequados para sistematizar a mecânica quântica, certo? Então, por exemplo, tem um professor de Santa Catarina, Décio Krause, que, por exemplo, faz isso, estuda isso, propõe, faz modelos, sistematizações não clássicas, lógicas não clássicas para a mecânica quântica. Então, esses casos aí, para Quine, mostrariam que, em princípio, nenhum enunciado é irrevisável. Todos os enunciados podem ser revisados. Não há nada que não possa ser revisado. Não há nada que seja metafisicamente necessário ou logicamente necessário. Certo? Necessidade e contingência são, na verdade, indicadores da nossa disposição ou indisposição de revisão de determinado enunciado. Então, se a gente acha que ele não é revisado, a gente não necessariamente assim. Então o Quine tenderia para o lado aqui dos Humeanos e faria essas objeções à turma aqui dos metafísicos, Armstrong e outros. Tá? Porque ele acha que sempre que a gente fala de como o mundo é, a gente está falando de dentro de uma teoria qualquer. E a gente nunca tem como acessar aquela teoria qualquer. O mundo independente daquela teoria. A nossa teoria sempre pode estar errada, a gente pode ir modificando ela. Tá? Então, esses são os extremos dessa discussão. Existe ainda uma... Tudo bem? Tá aqui? Existem ainda filósofos, tá, que preferem tomar um outro caminho aqui nessa discussão e que dizem o seguinte: olha, o que esse debate todo aí, entre essas posições diferentes, mostraria é que nós não temos como falar em leis da natureza. Então, esses filósofos, tanto aqui o Lewis quanto o Armstrong e outros, né, são filósofos chamados filósofos realistas na ciência, né, porque eles acham que que existem leis da natureza e nós podemos conhecer essas leis da natureza. Embora, é claro, sempre que a gente diz que as leis são essas, a gente pode estar errado, né? Mas, em princípio, de vez em quando, pelo menos, a gente pode acertar. Pode ser que a gente chegue, de fato, a ter conhecimento de leis da natureza. O impedimento aí se deveria aos nossos erros de observações, inferências,
né, sistematizações, mas em princípio nada nos impediria em fazer afirmações sobre como o mundo de fato é, embora essas afirmações sobre como o mundo de fato é seriam aqui mediadas, né, pelas nossas teorias. Nos dois casos seriam mediadas. A gente pode se enganar quando a gente anuncia, mas existiriam essas coisas. Tem filósofos, por outro lado, que preferem, o mais famoso desses hoje em dia é o Van Frassen. O Van Frassen, ele tem filósofos, são filósofos de tipo antirrealistas. Então tem vários tipos de antirrealistas, depois nós vamos ver um pouco mais disso. Esses aqui são realistas. Aqui a gente tem realistas metafísicos e realistas não metafísicos. São antirrealistas. E o que os antirrealistas dizem é que ou não há leis da natureza, não faz sentido falar em leis da natureza, ou que quando a gente fala em leis da natureza, nós estamos apenas falando do que as nossas teorias, das melhores sistematizações teóricas para a produção de predições. Então, quando a gente fala em leis da natureza, na verdade nós estaríamos falando de sistematizações das nossas teorias para permitir a previsão de observações. A função das teorias aqui, a função da teoria, de uma teoria científica, não é permitir o conhecimento daquilo que não é observado. Okay? E a lei da natureza, a rigor, não é algo observado. Força igual a massa. Alguém já viu aí força igual a massa vezes aceleração? Onde é que está? Força igual a massa vezes aceleração a gente não observa, tá? A gente não observa a velocidade da luz. A gente não observa o limite da velocidade da luz. Isso é tudo postulação, enunciados a respeito de objetos, mas que não são a rigor observados. A gente não observa essa relação de necessitação aqui. Não tem como se observar. A gente observa um evento, depois outro evento, e tu diz, os dois estão necessariamente ligados. Mas a gente só observa um e outro, a gente não tem como observar a ligação. Certo? Lei da queda dos objetos, aceleração dos os objetos caem na Terra, uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vai cair cada vez mais rápido no vácuo. A gente não observa a gravitação, a lei da gravidade, ou a aceleração. Quer dizer, a força que puxa isso. A gente só observa o objeto caindo, objetos caindo. Então, quando se fala em leis da natureza, os antirrealistas dizem que vocês estão falando de coisas que não têm como ser observadas. Então, qual é a função dessas generalizações que se chamam leis da natureza? A função dessas generalizações é permitir previsões melhores daquilo que pode ser observado. Entende? Então, a função dos enunciados a respeito de coisas não observáveis, princípios ou objetos não observáveis, a função desses enunciados numa teoria é permitir a observação de coisas que são de fato observáveis, mas é uma função puramente instrumental. Então, o estatuto desses enunciados é diferente dos estatutos dos enunciados observáveis. Por exemplo, a frase assim, eu posso perfeitamente bem falar aqui que tem um objeto aqui, que tem não sei quantas plantas aqui no estacionamento, que tem não sei quantos bichos. Eu posso fazer essa parte assim, descritiva, observacional, né? Botânica, zoologia, tem essa mesmo física. Tem uma parte, a astronomia tem uma parte que é catalogação, descrição dos objetos, certo? Tem o Sol, tem o planeta tal, tudo bem. Agora, quando a gente está falando agora do modo como essas coisas se relacionam, quer dizer, são princípios, ou quando a gente está falando coisas assim que são invisíveis, coisas no passado, no distante, ou que estão fora do nosso, como é que se diz, cone de luz, né? Tem coisas que estão acontecendo em regiões muito distantes do universo agora, e cuja informação provavelmente nunca vai chegar entre nós, certo? Porque por causa desse limite na velocidade da luz, o universo está se expandindo. Então, tem coisas que estão acontecendo em recantos assim, universos separados e que
cujas informações nunca vão ser alcançadas. Tá? Então, sobre isso a gente só pode especular ou usar sistematizações que nos permitiriam conhecer melhor, formular predições mais precisas. Então, a rigor, o que esses filósofos de tipo antirrealistas dizem é o seguinte: não há leis da natureza, não há leis da natureza, ou então não temos como conhecê-las. Quando a gente está falando de leis aqui, a gente está falando de sistematizações no interior de uma teoria. Apenas isso. E não coisas que pertenceriam à natureza. Se pertencem à natureza, nós não conseguimos observar, então nós não temos como conhecer. Certo? Isso seria uma outra alternativa. Então tem gente que na filosofia vem optando por esse caminho antirrealista. Mas essa é uma alternativa atraente para gente que nem nós, que nunca meteu a mão num laboratório, tá? Certo? Porque se vocês forem ali nos laboratórios, aqui do lado, aqui na genética, ou sei lá, ali na química, física, vocês vão ver que eles são todos realistas. Certo? E eles tendem a ser realistas aqui de tipo metafísico, tá? Eles acham que o que eles estão descrevendo são relações necessárias nas coisas mesmas. Bom, nós vamos ver mais sobre isso, realismo e antirrealismo, tá? Porque tem um debate interessante aí sobre isso aí. Bom, alguma questão, comentário? Tu é realista? Eu? Se eu sou realista... Em casa eu sou realista, aqui eu não sei. Tá, continuamos.